Boa noite. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Vamos ter aí uma conversa sobre algumas situações que aconteceram essa semana. Boa noite, doutora Elma. Tem aqui algumas situações que pra gente conversar, algumas dúvidas, né, que surgiram. E a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Boa noite, Adriano ou é Adriana? Adrian Kamer. Doutora Isadora, boa noite. Vamos trocar uma ideia aqui sobre esses julgamentos, né? Então vamos lá. Se todos me ouvem bem, começar a falar aqui a respeito da CPMI do 8 de janeiro. Nós vimos aí que essa semana foi lançada, né, uma bomba pelo deputado Felipe Barros, no sentido de que foram encontradas mensagens trocadas entre o chefe de gabinete da relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, e o filho do general G. Dias, perdão. E aí, isso é muito complicado, né? Porque o general G. Dias é uma pessoa que tem sido até então inimputável, né? Porque é uma das pessoas que aparece lá dentro nas filmagens, no 8 de janeiro, é acusado de obstruir a justiça, destruir provas, alterar documentos, e não se vislumbra nenhuma possibilidade, né, pelo menos não até o momento, de sanção. No mesmo sentido, o ministro Flávio Dino também, a gente não vê nenhuma motivação, nenhuma consequência para os atos dele. Ontem o ministro relator, em um dos votos, citou que todas as pessoas que tivessem qualquer participação no 8 de janeiro estavam sendo investigadas. E aí a gente questiona, né, como que o ministro Flávio Dino, que é o guardião legal das câmeras de segurança lá do Ministério da Justiça, e que sumiu com essas câmeras, aonde ele está sendo investigado. Então não são todas as pessoas. E aquelas câmeras são importantes para as investigações. Veja bem, quem, por exemplo, foi preso no Palácio do Planalto, para que você possa entrar no Palácio do Planalto, você precisa passar em frente ao Ministério da Justiça. E aí essas câmeras poderiam servir para identificar essas pessoas, eventualmente absolvê-las, né? Porque poderia se verificar ali alguma situação que as eximisse de culpa, mas essas imagens estão perdidas. Então, é muito triste a gente verificar que isso está acontecendo. Essa semana também nós observamos aí alguns aditamentos de denúncias. Então, pessoas que estavam respondendo, sendo investigadas no inquérito 4921, que foram as pessoas presas no QG do Exército, tiveram a sua denúncia aditada, ou seja, acrescentada, e agora elas passam a integrar o inquérito 4922 e as suas denúncias, que a princípio era apenas de associação criminosa e incitação ao crime, equiparado a incitar a animosidade das Forças Armadas, agora vão responder como as pessoas do 4922 que já iniciaram os julgamentos, por
golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio tombado e associação criminosa armada. Então, essas pessoas agora farão parte desses inquéritos, e isso se deu porque, após as investigações, foi verificado que, embora tenham sido presas no QG do Exército, elas estiveram na Praça dos Três Poderes no dia 8. Então, por conta disso, o Ministério Público aditou a denúncia para que as pessoas fossem investigadas. Então, a essas pessoas, por exemplo, não será mais possível a negociação do acordo de não persecução penal, as penas são bem mais graves, como a gente viu ontem no julgamento, eu vou falar sobre isso já já. Na última live que eu fiz, uma familiar me falou que havia pedidos de liberdade da PGR na ação penal do seu familiar. E aí eu fui consultar e, de fato, algumas pessoas, juntamente com as alegações finais, o Ministério Público protocolou uma manifestação pela liberdade de algumas pessoas. E esse pedido, essa manifestação não foi apreciada ainda, mas existem pessoas que estão presas, mas que já têm pedidos de liberdade, né? Na verdade, manifestações favoráveis à liberdade pela própria Procuradoria-Geral da República. Então vamos ao assunto mais importante, né? Anteontem, na verdade, iniciaram os julgamentos dos primeiros 4 réus das ações penais derivadas do 8 de janeiro. E foram 2 dias muito tensos. A gente sempre que enfrenta um julgamento como esse fica de fato muito estressado, e a gente tá lá acompanhando e a gente fica naquela tensão, porque são pessoas, né? São seres humanos, e ainda mais quando você trata de pessoas inocentes é muito difícil, é pesado, sabe? A gente fica psicologicamente, emocionalmente muito abalado. Hoje eu tô esgotado, sabe? Eu tô até querendo gripar aqui, parece, resfriar, mas por conta de todo esse estresse que a gente vive durante a semana. E a gente observou ali algumas situações muito complicadas, né? O que eu vou falar agora é absolutamente jurídico, de cunho absolutamente jurídico. Veja bem, no sistema acusatório que é adotado no Brasil, você tem 3 partes no processo penal. Você tem o órgão acusador, você tem a defesa e você tem o julgador. Quando há uma mistura, seja do julgador com a acusação ou do julgador com a defesa, isso fere o sistema acusatório que é adotado no Brasil. Então, o que foi que a gente percebeu assim de imediato? É que se a PGR não tivesse feito a acusação, o voto do relator faria. Então, é muito triste você ver um ministro do Supremo Tribunal Federal proferindo um voto que mais parece uma peça acusatória. E não apenas pelo conteúdo, mas pela forma. E não só a forma documental, mas a forma procedimental do próprio relator, né? Nos parece que ele vota já meio chateado com alguma coisa, entendeu? Nós estamos em um tribunal, há discussões. Como você vai julgar uma pessoa se você já chega com esse posicionamento pré-constituído, pré-determinado? Mas isso não é de agora, né? Desde o dia 8, no próprio dia 8 de janeiro, o ministro relator, ele já publicou ali, eu vi um tweet, né? Pelo menos, em que ele fala que essas pessoas serão responsabilizadas, independente de serem
acusadores, executores, enfim. Então, a forma de manifestação do ministro, assim como o teor dos seus votos, me pareceu muito agressiva. E, para além disso, as penas demais exageradas. Né? A gente viu aí umas pessoas fazendo comparações essa semana, né? De traficantes famosos, homicidas famosos, que tiveram penas muito mais baixas. Ou seja, você rasgar uma cadeira, se é que rasgaram, quebrar uma vidraça, se é que quebraram, é muito mais grave, ao entender do Supremo Tribunal Federal pelos julgamentos que aconteceram ontem, do que você tirar uma vida, por exemplo. Então, assim, nós não estamos observando assim, uma razoabilidade, né, nesses julgamentos, o que é muito complicado, porque não se está pretendendo requerer privilégios para quem quer que seja, mas que seja feito um julgamento justo e, acima de tudo, imparcial. E aí, a imparcialidade do ministro fica ferida, porque ele tem conduzido as investigações, ele tem orientado o trabalho do Ministério Público. Inclusive, esse tweet é uma prova disso. Quando ele lá no seu tweet fala que todas as pessoas serão punidas, sendo elas executores, financiadores, instigadores ou autoridades públicas. E aí, 8 dias depois, o Ministério Público começa a oferecer as primeiras denúncias e separa os acusados pela exata divisão didática proposta pelo relator lá no Twitter. Os instigadores, os incitadores, os executores, as autoridades públicas e os financiadores. Então, fica claro que houve um direcionamento da investigação. E aí eu não seria leviano de dizer que foi proposital ou que há um contato entre as partes. Eu não sei, não posso afirmar isso. Mas esse tweet, eu posso dizer que orientou o trabalho do MB, que é óbvio, está claro. E aí nós tivemos também, ontem, uma situação muito triste, né? Que foi o desrespeito a mais um direito, dessa vez o princípio constitucional da liberdade religiosa. A doutora Gabriela estava lá no plenário do Supremo, anteontem, acompanhando as audiências, e estava com o seu terço na mão aqui, e um funcionário do Supremo Tribunal Federal veio até ela e pediu para que ela guardasse o seu terço. Então, uma situação muito triste. Ela se insurgiu imediatamente, os colegas que estavam lá, e não permitiram que isso acontecesse, mas me parece que até mesmo a liberdade religiosa não tem sido mais respeitada. E aí, ao final do julgamento, a gente teve uma cena, para mim, e aí eu vou utilizar o termo que o ministro relator utilizou para um colega advogado, vou utilizar para outro colega advogado que deveria, inclusive, estar lá prezando pelas nossas prerrogativas. O presidente nacional, Procurador Nacional de Prerrogativas, Dr. Alex Sarkis. Em uma cena patética. Ele chegou, sequer cumprimentou os advogados que ali estavam, lembrando que ele é o Procurador Nacional de Prerrogativas, é o representante, né, dos guardiões das prerrogativas dos advogados. Sequer cumprimentou os advogados, e ao final da sessão, cumprindo a função de estafeta do Dr. Beto Simonetti, foi lá com a assessoria do ministro Alexandre de Moraes para levar um ofício, que posteriormente, não sei se era o mesmo ofício, eram 2 ofícios, mas eu vi ele entregando para a assessoria do ministro Moraes, e o ministro Moraes enviou para a ministra Rosa Weber, que leu aquele ofício
E aí, finalmente, nós, depois de tanto tempo, né, solicitando uma ação da OAB, nós vimos a OAB se manifestando, né, nesse processo, finalmente, para defender não os advogados, mas a corte. Então, a impressão que nós tínhamos, né, a respeito da Ordem dos Advogados do Brasil, ela vem se materializando a cada dia, e essa atitude de ontem foi simplesmente mais uma etapa nessa escalada descendente que a Ordem dos Advogados do Brasil tem realizado a cada dia que passa. E por que eu falo isso? Porque os advogados, eles têm o direito de falar o que quiserem na tribuna, nas suas sustentações orais. Não existe censura na manifestação de um causídico defendendo os interesses do seu cliente. E absolutamente todos os advogados que estiveram na tribuna do Supremo Tribunal Federal, nesses primeiros dias de julgamento, todos foram, em certa medida, vilipendiados, insultados por alguns dos ministros, com comentários a respeito das suas manifestações. Se você concorda ou discorda do que os colegas falaram, ok. Mas nós estamos tratando aqui em nível institucional. A gente não vive dizendo, ou aquela verdade utópica, né, da paridade, né, entre os poderes, da similaridade entre os atores ali do processo penal, que não existe hierarquia. Mas o procurador está sentado lá do lado da presidente. E o advogado está aqui, sendo quase que sabatinado. E aí foi muito interessante a manifestação da doutora Larissa, no sentido de que os advogados não são réus nesse processo. Embora temos sofrido bastante, não tanto quanto as pessoas, porque elas de fato têm sofrido muito mais, tendo os seus direitos mais básicos vilipendiados. Mas se nós, enquanto advogados, não temos garantido o nosso direito de defender essas pessoas, então a coisa vai ficar bem mais complicada. Eu confesso que eu, né, quando tiver a oportunidade de me manifestar, e o meu cliente seria o quarto, era o quarto caso, foram 3, falta 1, eu pretendo abordar questões, né, mais técnicas. Pretendo me ater às questões processuais, ao mérito do processo, mas eu não posso censurar um colega que ficou emocionado, ou uma colega que estava ali fazendo a sua primeira sustentação oral. Não posso censurar as pessoas. Mas, ao que parece, né, essa vai ser agora a tônica da coisa. Mas hoje eu tive a pior notícia de todas desses processos aqui, afora, é lógico, as penas, né, as condenações altíssimas. Que foi, né, é uma notícia, né, um boato, a gente ainda não tem a confirmação disso, não existe isso nos processos, né, de que os próximos julgamentos se darão em plenário virtual. E isso é horrível. Horrível. Por quê? Porque, veja bem, os primeiros casos que foram julgados foram de pessoas que, embora não tenha vídeo nenhum depredando, ou quebrando, ou pondo fogo em qualquer lugar que seja, né, simplesmente pelo fato de estarem ali no local fazendo uma live, elas tiveram essas condenações terríveis. Mas existem pessoas que não entraram em prédios nenhum. Existem pessoas acusadas nesse processo que sequer chegaram à Praça dos Três Poderes. Pessoas que vinham andando do QG em direção à Praça dos Três Poderes e foram presas lá no início da caminhada, lá perto do QG.
próximo das 2 horas da tarde, quando nem tinha começado o quebra-quebra lá na Praça dos Três Poderes. E essas pessoas estão presas até hoje. Só que os precedentes dos julgamentos desses 3 primeiros que nós tivemos, eles estão se alinhando em relação às pessoas que de fato estavam lá dentro, fazendo live e tal, e enfim. Então, o que acontece? A importância dos precedentes é porque você vai criando ali uma linha de atuação e uma linha de votação dos ministros, no sentido de que todas as pessoas são culpadas e que todas serão condenadas. E se você vai para o plenário virtual, é o pior cenário que existe. Porque no plenário físico, nós estamos lá falando, defendendo os nossos clientes e contando o que é o caso de cada um. No plenário virtual, você coloca uma sustentação oral gravada lá, que muito provavelmente não será assistido, coloca um voto, uma defesa lá, escrita, que muito provavelmente não será lida, né? Talvez ali por algum assessor. E qual é a garantia de que o ministro de fato vai ouvir as suas alegações, vai ouvir os seus argumentos? Nós não temos no plenário virtual, né? Então eu torço para que isso não aconteça, torço para que os julgamentos permaneçam no plenário físico. Por mais que seja incômodo para os ministros, eles precisam prestar essas contas à sociedade. E digo mais, deveriam prestar contas do que estão fazendo aos réus. Os réus deveriam estar lá, os réus não estão lá. Estão julgando pessoas que estão no presídio, as pessoas estão assistindo lá pela televisão a sua vida sendo destruída através de uma sentença pesadíssima. E sequer essa pessoa tem a possibilidade de olhar nos olhos dos seus julgadores. Então, esses 2 dias foram dias devastadores pra gente, né? Muito triste saber das condenações dessas pessoas. Mas, embora a gente tenha no senso comum de que uma condenação, o final de um processo, é o termo de tudo, de que dali para frente não tem o que fazer, é cumprir a sua pena e pronto. No direito penal nós temos diversas possibilidades de atacar essas situações, essas ilegalidades, embora hoje nós não possamos impetrar habeas corpus contra essas decisões, pode ser que futuramente nós possamos, né? Pode ser que haja uma mudança aí na legislação em alguns pontos. Então eu peço que as pessoas não se desesperem. Vamos continuar lutando para que a justiça seja feita, tá bom? Vamos responder aqui algumas perguntas. Fetaem G Oficial. O que o senhor achou da bajulação do STF em relação ao desabafo do advogado essa semana? Qual foi? Bajulação do STF? Não foi da OAB? Né? Porque eu vi a OAB bajulando o STF, né? Então, volto a dizer, né? A gente pode até não concordar com o que o colega fala, mas, né, eu não posso impedi-lo e ninguém pode impedi-lo de fazer as suas manifestações. Vicente Lopes, boa noite. Advogada Elma, o que achou da atuação dos nossos colegas nas sustentações? Aí eu não entro nessa seara, né? Os colegas fizeram o que acharam que deviam fazer, fizeram a melhor sustentação que eles achavam para os seus clientes. Eu sempre vou pensar assim, né? E aí não cabe a mim fazer essa avaliação. Eu acho que isso é uma avaliação de foro muito íntimo, e aí quem achar que foi uma atuação negativa, ok. Quem achar que foi uma atuação positiva, ok. Esse é um assunto que é até um pouco constrangedor para mim, né? Fazer esse tipo de avaliação. Advogada de saúde, obrigado, que eu esperrei aquela hora, né? Adriano, doutor, uma dúvida. A gente sabe que esses julgamentos são políticos. Esta foi inclusive a primeira fala do desembargador Sebastião lá na sua manifestação. Existe alguma probabilidade de revisão dessas penas no futuro?
para ter de fato condenações justas? Existe. Existe sim. E é muito ruim que essas pessoas estejam sendo julgadas no Supremo Tribunal Federal, porque não existe uma corte acima dela que possa fazê-la rever esses casos. Mas existem instrumentos jurídicos para que você possa rever essas situações aí. E existe também a possibilidade de se fazer alterações legais, criação de novas leis, revogação de outras leis, de forma que haja um sopesamento mais justo dessas penas, né? Que se essas pessoas não forem absolvidas, mas que pelo menos se dê uma pena compatível com a atitude delas. Porque uma pena de 17 anos por uma pessoa que estava fazendo uma live que não tem um vídeo, uma foto dele quebrando nada, a mim não parece ser uma pena justa. Quem mais que está aqui? Esse aditamento tem previsão legal, doutor? Não existe, né, previsão legal ao meu sentir. Vamos abrir aqui o Código de Processo Penal e vamos lá no artigo 41. O artigo 41 do Código de Processo Penal, ele diz assim: a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Então, eu não vejo previsão legal da possibilidade do Ministério oferecer uma denúncia e daqui a pouco ele vir e editar: eu esqueci desse crime aqui, coloca isso aqui. Para mim, isso não existe, né? Ah, mas aí a pessoa vai se safar de ter cometido outros crimes? Problema do órgão acusador que não fez a investigação a contento. Porque o correto faz-se a investigação, apura-se os fatos criminosos, supostamente criminosos, e você oferece a denúncia. Se você ofereceu a denúncia, né, sem ter feito a investigação completa, a falha é sua enquanto órgão investigador, né? Então, para mim não existe, né? Não existe essa previsão legal e para mim não me parece possível dentro do nosso ordenamento jurídico essa possibilidade de aditamento da denúncia, tá? Boa noite, Socorro Kleber. Doutora Gleisa, quem não conhece pensa que ele é o acusador. Nem de longe o ministro poderia se comportar daquela forma. Então, Gleisa concordando aí com a nossa situação, a nossa impressão, né, de uma postura um tanto quanto agressiva por parte do ministro ao proferir os seus votos. Thaisa, desesperançoso é um retrocesso absurdo. De fato, é frustrante. É frustrante você ver as pessoas com esse tipo de condenação. Deixa eu só falar um pouquinho para vocês aqui agora a respeito das condenações, das penas, né? Que eu vi muita gente desesperada, e agora a pessoa vai ficar 17 anos presos e tal. Veja bem, ninguém no Brasil fica preso pelo tempo que é condenado. Ninguém. Por quê? A lei de execuções penais, ela prevê a possibilidade de que a pessoa progrida de regime. Então, uma pessoa que é condenada a 17 anos, ela não vai ficar 17 anos presa. E isso eu estou falando se não houver uma revisão dessa pena, se não houver a possibilidade de anulação desse processo, estou falando nesse sentido, né? Que isso aí é outra forma de você correr atrás. Mas vamos supor que a pessoa se conformou com aquela pena, não vai mais recorrer, vai só cumprir aquela pena. Então eu vou ler para vocês aqui, a LEP, Lei de Execuções Penais. Vou falar um pouquinho aqui a respeito de progressão de regime. Então, a progressão de regime é um direito, né, que é garantido às pessoas presas que estão cumprindo pena,
E aí, para que haja concessão desse benefício, o juiz analisa se a pessoa preenche os requisitos da lei, né? E aí a pessoa preenchendo esses requisitos da lei, esse benefício é concedido. Esses requisitos estão previstos no artigo 112 da LEP, né, que é a Lei de Execuções Penais. E aí ela determina o cumprimento de pelo menos 1/6 da pena no regime anterior. Então você passa 1/6 da pena no regime para progredir para o outro, esse é um requisito. E o segundo é que o preso demonstre o bom comportamento. Então você tem um requisito objetivo, que é o requisito temporal, e você tem um requisito subjetivo, que é o requisito comportamental, né? Então, há uma exceção nessa questão do tempo. Então, via de regra, a pessoa progride de regime quando cumpre 1/6 da pena. Entretanto, existe uma exceção, que na Lei de Crimes Hediondos, Lei 8.072, se o réu for primário, essa progressão de regime ela se dá em 2/5 da pena. E se for 3/5 para quem for reincidente. Então, vamos fazer um cálculo aqui. Uma pessoa que ela foi condenada a 15 anos. Então, 15 anos, ela vai, vezes 12, são 180 meses, certo? Quando você divide 180 por 6, você tem aí 30 meses. Então a pessoa vai ficar pelo menos 30 meses no regime fechado antes de progredir para o regime semiaberto. Então, 30 meses, essas pessoas estão presas aí há 9 meses, né? Então ainda teriam aí 21 meses para cumprir, uma pessoa eventualmente condenada em 15 anos antes de progredir de regime, tá? Vamos lá. A OAB Nacional rasgou a Constituição Federal junto com o Supremo ontem. Foi o fim do mundo. Foi feio mesmo. Não foi legal aquela atitude, não. Imagino que não se respeita mais o processo, não adianta apresentar oposição ao julgamento virtual, certo? Então, se forem pautados esses processos no plenário virtual, a defesa pode requerer que esses julgamentos venham para o plenário físico, né? E algum ministro também pode pedir destaque, e aí nesse caso o julgamento seria no plenário físico. Então existe aí a possibilidade de a defesa pedir e de algum ministro requerer também que o processo volte para o plenário físico, né? Afora isso, o relator que poderia pedir, né, ou algum outro ministro. Temos que reivindicar isso, né? Essa pressão é importante. Eu acredito que se esses julgamentos forem realizados no plenário virtual, nós vamos ter que fazer alguma coisa, alguma movimentação enquanto advogados, para não permitir que isso aconteça, porque vai ser o fim para essas pessoas. É a coisa mais séria que eu estou vendo no momento, é a realização desses julgamentos em plenário virtual. Inaceitável abuso de autoridade. Doutor, esses 3 condenados já não tem mais o que fazer? É essa pena e ponto final? Veja bem, embora eu estivesse lá, estava preocupado aqui com os meus documentos, com a defesa que eu ia fazer, né, focado, e aí eu não me recordo nem da pena de cada um, qual foi a pena de fato, né, dada a cada um, e também não me recordo quantos ministros votaram diferente do relator em cada caso, tá? Mas o fato é que, e aí vamos lá para o regimento interno do STF. Existem pelo menos 2 recursos que podem ser interpostos em relação a essas decisões, né? São os embargos de declaração, que aí esses embargos de declaração, eles dificilmente vão mudar a pena, né? Eles são mais para corrigir ali algum erro, omissão, obscuridade na decisão. Mas nós temos os embargos de divergência e os embargos infringentes. Estão previstos lá no artigo 154 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 154? Eu vi errado? Só um segundo. Acho que eu olhei e foi a página. Artigos
330 a 336. É a página que é 154 aqui, né? Então, os embargos de divergência, eles são para decisões de turma, certo? E os embargos infringentes estão previstos aqui no artigo 333, que esse é o único recurso que pode mudar a situação desses réus, são os embargos infringentes. O artigo 333 do Regimento Interno do Supremo diz que cabe embargos infringentes à decisão não unânime do plenário. Se todos tiverem votado igual, não cabe, né? Ou da turma, que julgar, inciso primeiro, que julgar procedente a ação penal. Então foi o que aconteceu com essas pessoas, elas foram julgadas pelo plenário, né? A decisão não foi unânime, certo? E julgou procedente a ação penal para condenar. Mas o parágrafo único versa que o cabimento desses embargos na decisão do plenário depende da existência de no mínimo 4 votos divergentes, salvo no caso do julgamento criminal em sessão secreta, que não é o caso. Então, precisaria que houvesse pelo menos 4 ministros. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito dos votos. Não gostei dos votos do ministro Zanin, achei que ele teria uma postura mais garantista, né, naqueles votos. Ao contrário, acompanhou o relator apenas ali na dosimetria da pena que ele diferiu. Os votos do ministro Nunes Marques foram muito bons, né, considerando o crime apenas de dano, os crimes de dano. O ministro André Mendonça trouxe uma nova visão a respeito do princípio da consunção, né, em que um crime absorveria o outro, os crimes mais graves, mas não concordei nele no sentido da condenação dessas pessoas por um ou outro, seja pelo golpe de Estado, seja pela abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque não havia provas da efetiva, né, participação daquelas pessoas nas depredações. Então a pessoa estava fazendo uma live ali, incitando as outras, ok, respondo pela incitação, né? O artigo 186, como as outras estão respondendo. Agora, pelo golpe de Estado, eu não vi vídeo nenhum de nenhuma das 3 pessoas condenadas ontem quebrando nada. Eu não vi foto de nenhuma das 3 pessoas ontem quebrando nada. Então, como essas pessoas puderam ser condenadas? Então, não faz sentido. Não concordei nesse sentido com o voto do ministro André Mendonça. E nós tivemos também uma divergência nos votos do ministro Luiz Roberto Barroso, né, que ponderou também pela incidência de apenas um dos crimes, ou golpe de Estado ou abolição violenta do Estado Democrático de Direito, uma vez que a condenação pelos dois ali configuraria bis in idem, ou seja, a condenação 2 vezes pelo mesmo fato. Então, foram esses os votos divergentes, e aí cada advogado vai precisar analisar direitinho ali se... eu confesso que não sei a extensão desses embargos, sabe? Então, por exemplo, eu só posso embargar até a extensão do que o ministro votou. Então, se ele votou apenas em relação à pena, eu só posso embargar em relação à pena. Ou se eu posso embargar em relação à condenação em si, em relação a tudo. Isso aí é de fato uma situação que eu não sei dizer. Mas caberia aos advogados fazer essa análise, né? Uma vez que houve aí esses pelo menos 4 votos divergentes para o cabimento desse recurso de embargo de divergência. Agora veja bem, recurso é o único recurso que nós vemos cabível no momento, certo? Mas existem aí outros instrumentos, uma revisão criminal, habeas corpus, que hoje não é possível, mas eu acredito que daqui a pouco tempo será possível, que não são recursos, né? Mas são instrumentos jurídicos hábeis a caçar, a reformar não, mas caçar essas decisões. Tá? Érica, você pode falar um pouco sobre a progressão? Acabei de falar, né? Acho que essa pergunta é mais antiga. Se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar. Progressão de pena, já falei um pouquinho. Se ficou alguma dúvida, só falar que eu repito. Meu marido não estava na Praça dos Três Poderes, foi preso antes, exato. Então, as pessoas que não estavam na praça, que foram presas antes, elas estão nesse mesmo julgamento.
E aí você coloca ali os 3 primeiros de pessoas que de fato estavam lá dentro, né? Se eu salvo engano, pelo menos 2. Eu não lembro se o terceiro também estava, mas eu acredito que sim. E os que não estavam, né? É preciso que seja julgado no plenário físico a situação dos que não estavam, né? Para que os ministros debatam, discutam e vejam como vão votar em relação a essas pessoas. Depois de condenados não caberá recurso, embargo de declaração e embargos infringentes. Como eu falei agora há pouco, tá? Essa live eu vou baixar ela e vou postar no YouTube da Asfav, tá? Quem quiser assistir depois, vai ficar gravado lá. Doutor, o STF pode de alguma forma prejudicar os advogados dessa causa? Eu espero que não, né? Eu espero que não. Não, mas o que acontece? É o Merley que está perguntando isso aí. A gente sempre procura fazer o trabalho da forma mais técnica possível. Se você se ater às questões técnicas, você vai melhor. Vai melhor. Vocês nunca vão me ver aqui xingando ministro nenhum, insultando quem quer que seja. A pessoa pode estar errada como estiver. Eu não vou me rebaixar a ela insultando-a. Certo? Então nós temos que debater ideias, certo? E não debater pessoas. O que a pessoa faz de errado, ela vai se ver com a justiça. Se não for com a justiça desta terra, ele vai se ver com a justiça divina. A nós cabe defender a democracia, os nossos clientes e fazer o melhor trabalho possível. E para isso não é necessário insultar ninguém. Até porque, quando eu faço isso, eu dou margem para ser perseguido. Não são marginais. A grande maioria de fato não é. Doutor, o que me diz sobre o crime multitudinário? É apenas jurisprudência, não existe lei para isso. Não existe. E ao meu sentir, o crime multitudinário não é possível a adoção dessa teoria no ordenamento jurídico brasileiro. Por quê? No artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal, nós temos ali o princípio da personalização da pena, onde a Constituição diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Ou seja, eu não posso ser responsabilizado por uma cadeira que o outro quebrou. Eu não posso ser punido por uma cortina que o outro arrancou. A Constituição Federal proíbe isso. E é o que me parece, essa teoria de crimes multitudinários é simplesmente uma forma de você validar uma investigação que foi mal feita. Porque se a investigação tivesse sido bem feita, haveria lá individualização. E ontem o ministro Fux falou uma situação que achei interessante. Ele disse assim, esses crimes são praticados por pessoas covardes que se escondem no meio da multidão para praticar crimes. Ora, isso seria possível em um local que não fosse absolutamente tomado de câmeras como é a Praça dos Três Poderes. Ali tem câmeras para todo lado. Se a investigação tivesse sido bem feita, se tivesse sido feita uma investigação séria pela Polícia Federal, se a Polícia Federal tivesse se atentado a colher, né, os elementos probatórios e não ficar lacrando aí, querendo ir para o Guinness Book por ter prendido o maior número de inocentes em um dia, você conseguiria identificar. Né? Mas identificaram ali 4, 5 e o restante, a gente não conseguiu. Amigo, se você não conseguiu, paciência. Você vai punir a pessoa pela incompetência da investigação? Não consegui vídeo da pessoa depredando, mas vamos condenar mesmo assim, ele estava lá? Gente, não dá, não funciona. Essa adesão geográfica à prática criminosa, isso não existe. Né? Você está num lugar, vai com um objetivo, chega lá, as pessoas com quem você foi mudam o objetivo, começam a praticar crimes e você é condenado junto com elas, né? Pelo fato de estar ali no mesmo lugar. Não é sensato. Né? Esse tipo de interpretação. Que mais? Você pode falar um pouco sobre a progressão de regime, já falei. Há muitos presos pelos estados, nós sabemos de alguns, né? Nós temos conhecimento de alguns, nós estamos já há alguns meses tentando fazer esse levantamento de quem são as pessoas presas pela Operação Lesa Pátria, mas ainda não conseguimos.
ter um número exato de quantas pessoas estão em tais lugares, mas existem sim algumas pessoas. Eu diria aí que algumas dezenas de pessoas estão presas nos estados, sim. Tá? Quase 100 meses, preventiva sem prazo de terminar. Essas prisões aí... A legalidade dessas prisões é outra coisa que é muito questionável. Sérios problemas de saúde, nunca se envolver em bagunça. Então, de fato, são situações, né? O fato de a pessoa ter uma comorbidade, ser ré primária, tudo isso deveria influenciar, mas não vi. A progressão de regime, cumpridos os requisitos, é um ato vinculado ou discricionário? Vinculado. Vinculado à lei. A lei de execuções penais, ela determina que se a pessoa cumprir os critérios objetivos, que é o tempo, e os critérios subjetivos, que é o bom comportamento, que é atestado por uma certidão carcerária emitida pela Secretaria de Administração Penitenciária na qual a pessoa está lotada, cumprir os requisitos, ela tem que progredir de regime. Só que tem que pedir. O advogado tem que pedir. Essa lei foi antes do dia 8 de janeiro. Essa eu não entendi. Doutor, tem alguma luz no fim do túnel? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu diria que sempre há, né? Sempre há uma luz no fim do túnel. E eu não gosto de dar muito esse exemplo porque as pessoas que nós estamos defendendo, elas têm uma aversão mortal, né, ao atual presidente da República. Mas veja bem, o presidente Lula, ele foi condenado, né, ele foi preso e hoje é presidente. Ah, tudo bem, mas vão dizer que ele teve ajuda aí do sistema político e tal. E aí? O sistema político que está hoje não pode mudar? Né? Então, assim, nós não podemos desistir. Hoje nós estamos em baixa, estamos perdendo e perdendo de lavada. Né? Mas, eu vou me render, vou cumprir ali minha pena? Não. Vamos continuar. Existem instrumentos jurídicos, políticos, legais, para correr atrás dessas situações. E aí cabe a nós continuar lutando. Tem como pedir ajuda internacional? Veja bem. Aqui na América do Sul nós temos 2 mecanismos de auxílio internacional, né? Temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos. A comissão fica aí em Washington e a Corte fica em São José da Costa Rica. Para que você acesse a Corte, você precisa ter um título transitado em julgado. Então, só após transitar em julgado, ou seja, quando não couber mais recurso dessas condenações, é que será possível acessar as Cortes Internacionais, a Corte Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? A comissão, ela é possível de ser acessada antes disso. Então existem essas possibilidades aí aqui na América do Sul. Aí cabe a cada advogado com seus clientes fazer essa avaliação e verificar se compensa correr atrás disso. Thaisa, desses 3 não foram unânimes. Não, eu verifiquei. André Mendonça, doutor Isadora está dizendo aqui, André Mendonça, Nunes Marques, Barroso e Zanin foram divergentes. Mas o relator tenta fazer com que todos pensem como ele. Bom, na verdade, todo relator é assim, né? Nos tribunais, o relator vota e tenta convencer os seus pares a acompanhar o seu voto. Mas, né, caso haja algum voto divergente, aí ele é exposto e aí cria-se essas divergências. Barroso considerou a absorção do golpe de Estado e a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Exatamente, através do princípio da consunção em que um crime... O princípio da consunção, um crime mais grave abarca um crime menos grave, né? Como os dois têm a gravidade semelhante quando nós analisamos a pena, né? Aí a gente verifica que qualquer um dos dois poderia ser absolvido, tanto é que no caso do ministro André Mendonça, se eu não me engano, ele votou pela abolição
absorvendo o golpe de Estado, e o ministro Barroso votou pelo golpe de Estado absorvendo a abolição, que são dois crimes ali que a pena é semelhante. Cadê as imagens das... Eu acho, né? Peraí, deixa eu ver se eu não tô falando besteira aqui. Peraí. Que a pena mínima é de 4 anos, é igual, né? Mas deixa eu ver a pena máxima. Ah, não. O golpe de Estado é mais grave. Porque a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a pena é de 4 a 8 anos. E a do golpe de Estado é de 4 a 12 anos. Então, se for aplicado o princípio da consunção, o golpe de Estado absorve a abolição violenta. Né? Cadê as imagens das 185 câmeras, né? Lá do Ministério da Justiça. Os presos fora de Brasília até hoje não são lembrados, são seres humanos também, não são marginais. A gente tem visitado aí algumas pessoas, fizemos visita em Minas Gerais, no Goiás, e é triste, porque aqui as pessoas pelo menos estão no foco, né? E lá elas estão isoladas. Falei com uma colega essa semana do Maranhão, tem pessoas presas lá também, fez petições de liberdade lá e os pedidos não são apreciados nos autos, então é muito triste. Mas nós estamos tentando fazer esse levantamento aí, mas é uma luta ingrata, né? Você acredita que os presos nas operações Lesa Pátria, o STF também terá o mesmo entendimento? Eu acredito que sim, porque eles estão sendo investigados pelos mesmos fatos, né? Então, quando forem julgados, muito provavelmente serão julgados nos mesmos termos. Os que foram presos depois nas operações, acabei de responder. O senhor acha que depois pode entrar com habeas corpus? Hoje não é possível. Veja bem, existe o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não cabe habeas corpus nem contra a decisão monocrática de ministro da Corte e nem contra a decisão do plenário. E como esta é uma decisão do plenário, não caberia habeas corpus posteriormente para atacar as nulidades do processo. Então, por isso que eu digo que há necessidade de se editar uma legislação referente ao habeas corpus que essa lei permita que o habeas corpus ataque sim, não só decisões monocráticas, mas as decisões inclusive do plenário. Só que aí quem vai julgar, né? O próprio plenário vai julgar suas próprias decisões. A diferença aí é que pode haver uma mudança de composição, mas é como eu digo para vocês, né? Vai demorar um pouquinho. Através do habeas corpus não é uma situação que vai acontecer de uma hora para outra. Você acredita que os presos nas operações o STF terá o mesmo entendimento? Acredito que sim. Muita gente que estava lá só foram... Cezinha, meu amigo, muita gente só estava lá, foram presos sem quebrar nada. Inclusive pessoas do governo do GDF foram presas. Quantas pessoas do governo federal foram presas? Que eu tenho conhecimento nenhuma. E aparecem sendo omissos nas imagens, exatamente. E o ministro disse que todas as pessoas, todos os responsáveis estavam sendo investigados. Aí eu não sei, né? Porque pode ser que tenha gente sendo investigado do governo federal no inquérito 4879. E aí nós não temos como saber, porque nós não temos acesso ao inquérito secreto. Doutores que estão no 4921 podem ter penas altas ou só fica naqueles artigos mesmos? Antônio Cabeça. Antônio, é o seguinte. Se a denúncia permanecer da forma que está, né, você só pode ser condenado pelo que está na denúncia. Se a sua denúncia está lá apenas associação criminosa e incitação ao crime, você só pode ser condenado por isso. Não pode ter penas maiores do que isso, tanto é que as penas somadas dá no máximo 3 anos e meio. Né? E aí, por isso, não caberia prisão e não caberia medidas cautelares que as pessoas estão sendo impostas às pessoas. Agora, se houver um aditamento, ou seja, um acréscimo na sua denúncia, aí você passa a integrar o núcleo dos executores, né? Aí as penas já aumentam. Mas aí você já não seriam os critérios do 4921, mas do 4922. Mas se a sua acusação é apenas daquela mesma que está lá no 4921, esse é o máximo que a pessoa pode chegar. Cadê os que quebrou? Vão ser condenados? Eu ainda não vi.
nenhuma das pessoas que de fato quebrou. Eu não vi vídeo de ninguém quebrando, né? Até porque também os julgamentos começaram agora, né? Vamos ver quando começarem a andar esses julgamentos aí, o que as pessoas vão dizer. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigão Neil Armstrong. Luciana Costa, e o fato de que os que realmente, né, realmente quebraram e que nem foram procurados no ato da prisão, não houve seleção de atitudes. Exatamente. Isso é o testemunho, por exemplo, das testemunhas de acusação lá do Palácio do Planalto. Eles falaram que quando chegaram para prender as pessoas, eles não fizeram distinção. Quem quebrou, quem estava orando, quem estava ajudando, quem ajudou a apagar o incêndio. Colocaram todo mundo no mesmo bolo e levaram embora. Então não houve essa distinção. Os 49 não vão sair mais? Isso a gente não tem como saber. Porque da mesma forma que não houve critério para a prisão e nem para a manutenção da prisão e nem para a liberação daquelas outras pessoas, a gente não sabe se daqui a pouco eles vão ser liberados, né? Para terminar de responder o processo em liberdade. Doutor, e os que não foram lá? Os reis que não foram lá, não entendi. Ah, os réus que não foram, né? Não foram onde? Na Praça dos Três Poderes? É isso aí. Essas pessoas vão passar por julgamento, né? Aí cabe às defesas explicar a situação de cada um. Olha, essa pessoa não chegou lá na praça, essa pessoa e tal, né? Pelo que nós estamos vendo, se a pessoa entrou lá dentro, né? A tendência de condenação é muito forte. Fazer pressão nas audiências públicas para um abolir crimes. Existe essa possibilidade também, né? De que seja revogada essa lei de golpe de Estado, né? E aí, nesse caso, as sentenças seriam anuladas. As decisões, né? As sentenças não. Os acórdãos. Meu irmão advogado fez várias petições, todas negadas. Se a dele foi negada, então já está no lucro, porque eu fiz várias petições e a maioria não foi apreciada, né? Nem não deram a mínima. Eu estou fazendo uma sustentação oral mais técnica. Pode fazer os ministros reverem esses entendimentos? Vou até tomar uma água. Olha, o juiz, ele só dá o que o advogado pede. Se o advogado não pedir, ele não vai dar. Então, se você quer que o seu cliente seja julgado com base não no concurso material, mas no concurso formal, você tem que levantar essa tese. Se você não levantar a tese, o juiz não vai dar, né? Algum juiz ali com uma grande consciência, se ele pensar nisso, né? Por exemplo, o princípio da consunção é uma tese que eu não tinha pensado. Eu confesso que quando tanto o ministro André Mendonça quanto o ministro Barroso levantaram essa tese lá, eu fiquei, rapaz, de fato, é uma tese que eu não havia pensado, né? Mas, via de regra, as teses têm que ser levadas pelas defesas, né? Então, uma defesa mais técnica, com certeza ajuda. Maelba, boa noite. Dr. Fagner, força, meu irmão. Um abraço, Dr. Fagner. Obrigado, estamos aqui na luta. Sobre tal acordo proposto para que assumam um crime, qual a viabilidade? Os acordos é aquela situação, né? Nós temos alguns pressupostos. Primeiro, que a lei ordena que seja feita a confissão, que seja reparado o dano e tal, tem ali alguns requisitos legais. Entretanto, esses mesmos requisitos legais, eles são flexibilizados no dia a dia, tá? Então, já fiz a NPP aí de crimes com penas maiores de 4 anos, já fiz de crime até de 6 anos, já fiz a NPP sem confissão. Então, esses requisitos, eles são flexibilizados. Então, se houver essa possibilidade de flexibilizar, de fazer um acordo sem a necessidade dessa confissão, eu acredito que dá para começar a conversar, né? Aí você vai ali negociar os termos do acordo, pensando nas repercussões desse acordo lá para frente, né? E aí você não vai assinar um acordo ali para se livrar de um problema agora e ter outro lá na frente. Enfim, fato é que não custa nada, né? A meu sentir, não custa nada você pedir pelo menos para ver os termos do acordo, né? Eu pedi para todos os meus clientes, olha, eu quero ver qual é a proposta que vocês têm.
Depois que eu receber a proposta, eu vou tentar negociar para melhorar a situação deles. Se depois de negociado e vista a proposta atender, ok. Se não, aí teremos que ir a julgamento, como esses que estão acontecendo. Fabrício, para quem foi pego no quartel e tá de tornozeleira? Certo, qual é a dúvida? Para quem foi pego no quartel e tá de tornozeleira é o pessoal do 4921, né? Aí a gente pediu a minuta do acordo, né? Os termos do acordo, e aí temos que aguardar o Ministério Público enviar essa proposta para que a gente possa levar para as pessoas, para cada um analisar a situação. Jefferson Rocha, doutor, por qual motivo a competência do STF? Existe alguma autoridade com foro privilegiado para isso? Excelente pergunta. Veja bem. A competência do STF, quando você pega os termos de autuação da PET 10.820, e aqui eu preciso... Isso aqui eu vou até falar lá na minha sustentação oral. A gente precisa distinguir. Nós temos o inquérito 4879, que é aquele inquérito dos atos antidemocráticos, que foi aberto lá em 2021, se eu não estou enganado, e está aberto até hoje. Aí, de lá, após os atos de 8 de janeiro, derivaram a PET 10.820, que, como o inquérito é sigiloso, é preciso dar publicidade nas decisões que vêm de lá. E aí, como isso é feito? Através da PET 10.820. Da PET 10.820 foram derivados os inquéritos. 4921 para quem foi preso no QG, 22 para quem foi preso nos palácios, 23 para as autoridades públicas e assim sucessivamente. Quando você olha os termos de autuação da PET 10.820, do 4921, 4922, 4923, todos eles remetem pela conexão ao inquérito 4879, através do artigo 69 do Regimento Interno. E aí o que acontece? O ministro, ontem, em uma das suas falas, o ministro relator, disse que existem pessoas, autoridades que estão sendo investigadas, lá no 4879. Por isso, esse inquérito é de competência do Supremo Tribunal Federal. Como os inquéritos 4921, 22, 23 são derivados do 4879, o 4879 atrai a competência desses outros inquéritos e, consequentemente, a competência dessas ações penais para serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Essa é a lógica do ministro Alexandre de Moraes. Só que essa lógica não para de pé, por dois motivos. Primeiro, tem pessoas investigadas, autoridades com foro por prerrogativa de função, investigadas no Supremo Tribunal Federal? Ok, beleza, que elas sejam investigadas. Entretanto, e se essas pessoas não forem denunciadas? Fez a investigação, não, de fato não houve cometimento de crime, o MPF não ofereceu a denúncia. Aí o cidadão que não tem o foro por prerrogativa de função veio parar no STF, porque tinha uma autoridade sendo investigada lá, a autoridade saiu do processo e ele ficou. Entendeu? Então essa conexão em razão da pessoa, ela não se sustenta. E para evitar isso, o próprio regimento interno, ele fala que para haver essa conexão do artigo 69, que é o artigo invocado pelo ministro, só existe a conexão entre a ação, processos... Deixa eu ler aqui tá aberto aqui. Deixa eu ler o artigo aqui, que fica bem claro. Olha só, a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. Então, para evitar que uma pessoa seja investigada, depois sai da investigação e a outra que foi atraída para lá fique, é que o próprio regimento interno fala que a conexão ela só pode se dar em relação à ação, recursos e processos. Inquérito não é ação, inquérito não é recurso, inquérito não é processo. Então é impossível, legalmente, regimentalmente, haver a conexão entre inquéritos. E aí, nós temos aí uma competência atraída ilegalmente. Né? Então não haveria possibilidade legal, não há base legal para conexão entre esses inquéritos, não há base legal para o foro dessas pessoas ser no STF.
Há uma diferença muito grande em convencer os demais e interromper o voto do outro ministro, e não satisfeito bater boca como se estivesse em uma vila. É vergonhoso ver que não tem sustentação oral. Complicado, né? Julgamento bem... Doutor, essas 4 pessoas condenadas, elas estavam ainda presas? Veja bem, eram 4 pessoas para serem julgadas, né? 3 foram, o meu cliente não foi. Eu acredito que será na próxima semana. Eu espero que em sessão virtual já chorei em todos os gabinetes hoje lá para não fazer em plenário virtual, fazer presencial. Os 3 que foram condenados, eles estavam presos. Tá? Desses 4 que seriam julgados, desses 4 primeiros, apenas o meu cliente está em liberdade. Tá? Os outros 3 estavam presos e permanecem. Para quem for condenado, vai para o seu estado? Provavelmente, né? A lei de execuções penais, ela fala que o preso deve cumprir a pena no local mais próximo da sua casa. Deixa eu achar aqui qual que é o artigo. Eu sou péssimo para decorar o número das coisas. Eu sei mais ou menos onde está, qual é a lei e tal, mas... Acho que é o 66. Cadê a LEP? Rapaz, cadê, meu Deus? Acho que 86, será? Cara, eu não lembro o artigo, mas se eu não estou enganado, na lei de execuções penais tem um artigo que fala que é direito do preso cumprir a sua pena no estabelecimento prisional mais próximo da sua casa, que é justamente para facilitar esse contato com a família, etc., e a ressocialização. Se alguém achar esse artigo aí, coloca aqui para nós, para eu não parar aqui. Se existir, né? Se não for coisa da minha cabeça, mas eu acho que existe, sim. Doutor, o acordo pode se estender para outras pessoas que não estejam no 4921? Só se a acusação dessas pessoas for mais leve, né? Se for mais grave, não, porque o acordo ele só pode ser oferecido a pessoas acusadas por crimes com penas menores de 4 anos. Mário San, e aí, meu amigo, grande amigo Dr. Zaca, e aí, cara, tudo bem? Dona Jaque Vetter, boa noite. Doutor Ezequiel, é penitenciário ou presídio? Tem diferença? Não tem diferença, não. Advogado pede aproximação familiar. Exatamente. Mas lá é melhor. Tem como fazer alguma coisa para continuar lá? Lá onde? Não entendi. Perdi esse diálogo aqui. Gente, já estamos aí com 1h10 de live. Tá bom? Eu acredito que a gente tenha conseguido tirar algumas dúvidas. Não, 41? Isso aí. Constituem direitos dos presos. É o inciso... alimentação, atribuição, previdência, proporcionalidade, exercício, proteção, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, contato com o mundo exterior, atestado de pena a cumprir. Se for isso aqui, a gente pode colocar essa previsão ali no inciso 10, né? Visita do cônjuge, da companheira, de parentes, amigos em dias determinados, porque aí, se ele tem direito à visita, você vai onerar demais a família para que ela viaje para fazer a visitação com a pessoa. Então o ideal é que ela esteja mais próxima da sua casa. Mas se eu não estou enganado, tem um artigo mesmo que é propriamente sobre a questão
Otávio, eu lembro que eu fiz um pedido um tempo atrás sobre essa situação aí, mas eu não lembro mais da fundamentação. Fazer o acordo é assinar a culpa que não existe, a não ser que você faça um acordo sem que seja necessária a confissão de culpa, entendeu? É essa negociação que os advogados têm que fazer. Beleza, vamos negociar. Primeira coisa, tira a confissão. Se tiver a confissão, aí já fica difícil até conversar. Doutor, porque a doutora disse que já está tudo decidido, era apenas uma espectadora. Eu não entendi. Espectadora ou expectativa, né? É impressão, né? A impressão que ela deu ali no julgamento é de que os processos já estavam decididos e aquela sustentação oral, as defesas são apenas pro forma. Elas não teriam o condão, né, de infirmar ali as conclusões tiradas pelos julgadores. Então, a impressão dela é que, e às vezes de fato a gente tem essa impressão. Não é fácil, não é fácil. Né? A gente acaba achando que em alguma medida a justiça está deixando de ser feita nesses casos, tá bom? Gente, obrigado. Assim que possível a gente retorna novamente para dar mais uma conversada sobre isso. E vamos orar esse fim de semana aí para que a nossa audiência esteja pautada para a semana que vem e a gente possa ir lá levantar alguns argumentos que beneficiem não só o meu cliente, mas que esses argumentos possam beneficiar também as outras pessoas e que a gente comece a ter absolvições e, se houver condenações, que sejam penas mais justas, porque as penas que foram dadas ali são absolutamente incompatíveis com a conduta das pessoas. Isso aí a gente não pode permitir. Tá bom? Tenha uma boa noite, muito obrigado e qualquer coisa é só chamar aí que a gente está à disposição. Um abraço, tchau.